E hoje eu tenho um tema muito poderoso para falar com vocês, que é quais são os ladrões e parceiros da fé. Quando eu falo de ladrões, eu estou falando o que é que realmente te tira o foco para você, de repente, deixar essa fé ficar pequenininha, esmorecer. O que te tira do trilho, como se você fosse um trem a caminho da sua grande viagem, do seu destino? O que tira você do seu destino, né? Qual é o ladrão que rouba a sua fé com o objetivo do seu futuro? E quais são as estratégias que faz com que você centralize o seu olhar, centralize a sua mente, centralize o seu objetivo principal, que é para onde você está indo. Por muitos anos na minha vida, eu acredito que eu era um pouco como você. Me sentia assim um pouco como você. Percorrendo, sabe, uma jornada de vida, percorrendo um caminho nessa vida, querendo um objetivo, querendo ir para algum lugar, querendo conquistar as minhas metas, os meus sonhos, mas eu não tinha nem clareza do que eu realmente que iria alcançar, do que eu realmente me tornaria, de quem eu poderia ser, qual era o meu futuro real. Então, quando eu fazia as minhas orações com Deus, quando eu falava com o meu Criador, quando eu pensava na Diana, quando eu falava comigo mesmo, quando eu ia pedir ajuda para as pessoas, eu era um barco no mar, sem ter controle sobre o leme. Era um barco à deriva, era um barco que era levado pelo vento. Assim era a Diana, assim é como eu era. Então, por mais que eu tinha fé que a minha vida ia mudar, que minha vida ia ser completamente diferente, as coisas parece que mudavam, mas mudavam sempre para pior, nunca mudavam para melhor. Nunca melhoravam, nunca cresciam, nunca evoluíam, né? Eu gosto mais dessa palavra evolução. Acredito que não existe uma pessoa no mundo que não queira ter uma evolução, seja na sua saúde, seja na sua família, seja no amor, seja financeiramente, seja profissional, né? As pessoas, elas querem sempre ter uma evolução, um crescimento grandioso. Essa era eu. Essa era a Diana naquele mar gigante, sem ninguém comandando aquele leme, sem ninguém colocando a mão naquele leme, sem ninguém tendo controle sobre aquilo que eu poderia me tornar, nem quem eu poderia ser, nem como eu poderia ser. Eu simplesmente acreditava, mas eu não sabia exercer a minha fé. E hoje, essa pergunta que eu quero deixar aqui para você, e vou pedir para o meu time colocar nas redes essa pergunta, nas duas redes. Você sabe exercer a sua fé? Você sabe realmente exercer a sua fé? Você tem clareza de como exercer a sua fé? Você tem clareza de como ser uma pessoa que usa da fé da melhor forma, de forma congruente, de forma equilibrada? Você sabe como? Então vamos para o primeiro princípio. Como exercer a sua fé. O primeiro princípio, que eu chamo de primeiro passo. Quem eu sou? Quem eu sou? Antes de ter fé em Deus, antes de ter fé nas minhas metas, antes de ter fé nos meus objetivos, antes de ter fé naquilo que está por vir na minha vida, a pergunta é: quem é você? Quem eu sou? Esse é o primeiro passo. Para que eu realmente potencialize a minha fé, primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu começo a compreender ou ter, no mínimo, a facilidade de entender a máquina que está por trás do acontecimento da possível fé que eu tenho na possível situação. Simples, vamos desmistificar isso. Eu não tinha clareza de quem era Diana. Eu não sabia quem eu era de verdade. Eu não tinha noção das competências que eu tinha. E quando eu falo de competência, eu não sabia que eu tinha uma mulher muito determinada dentro de mim. Porque eu até tinha essa função, entende? Essa função estava gravada no meu emocional dentro da Diana, mas ela não estava ativada. Era como um botão lá no seu celular, no seu aparelho onde você usa todos os dias, que não estava ativado. Ele tem a função, mas não tava, o botão não estava ativado. Então eu não usava determinação. Eu não tinha noção que eu era uma mulher ousada, uma mulher que se
conecta com projetos, com pessoas que não tem medo de ousar, que não tem medo de dar o passo, que não tem medo de enfrentar, seja o problema que for, vamos lá, a gente vai encontrar a solução. Que por mais que às vezes até sinta medo, mesmo assim, eu vou continuar agindo, eu não tinha noção. Esse botão da ousadia, ele não estava ligado na minha máquina, na máquina Diana. Então, eu não sabia que isso estava dentro de mim. Eu não sabia que eu tinha tudo isso dentro do meu quem eu sou. Quem eu sou. E nessa jornada onde eu fui me conhecendo, nessa jornada onde eu fui compreendendo quem eu era, as coisas começaram a ficar muito mais simples de se compreender. Porque, por exemplo, se eu não me conhecia, como que eu saberia que eu era a pessoa, sabe, pessoa certa, pessoa pronta para receber aquilo que eu pedia a Deus, para receber aquilo que eu acreditava e que eu confiava que estava por vir? Então, esse foi o primeiro passo, quem eu sou. Primeiro passo. O segundo passo era começar a acreditar na minha mudança. Esse seria o segundo passo. Começar a acreditar que, por mais que eu não usufruía da minha ousadia, eu sabia que se eu começasse a utilizá-la, ela poderia se tornar um hábito. Por mais que eu não tinha determinadas ações que mostrasse e que se posicionasse na minha vida como uma mulher determinada, que mostrasse que a Diana era determinada, a partir do momento que eu repetisse essa determinação, ela se tornaria um hábito, ela se tornaria uma competência. É isso que eu chamo de competência, isso passaria a ser uma competência da Diana. Então, esse é um segundo passo extremamente importante. Começar a acreditar realmente na minha mudança. Acreditar que se eu não tinha esse botãozinho ligado, a partir do momento que eu liguei esse botão, eu tenho que repetir essas ações, usar dessa tecnologia para trazer como algo novo para a minha vida. E o terceiro passo, um passo extremamente importante, um passo que foi... Eu acredito que um passo que foi, assim, um divisor de águas na minha vida, um divisor de águas, foi começar a olhar para o futuro de forma positiva. Foi começar a olhar para o meu futuro, mas o futuro da Diana, olhar para o seu futuro de forma positiva. Esse é o real terceiro passo, olhar para o seu futuro de forma positiva. Foi quando eu comecei a olhar para o meu futuro e perceber que lá me reservavam coisas boas. E que não tinha por que eu ficar ansiosa, desesperada, pensando, mas e se der errado? Porque no mínimo que poderia acontecer era dar errado. Então eu comecei a olhar para esse futuro de forma muito positiva, olhando, falando assim, uau, sabe aquela expectativa gostosa quando a gente vai viajar? Nós vamos para algum lugar onde nós ansiamos muito, pegamos férias, vamos passear, aqueles dias de descanso. Então, eu comecei a olhar para o meu dia de amanhã dessa forma. Olha, eu posso estar passando por esse vale agora, mas quando tudo isso passar, eu lá na frente eu vou dar risada de tudo isso. Olha, eu posso estar passando por um problema indivisível, um problema que eu não estou vendo solução, mas quando tudo isso passar, porque lá na frente me espera uma promessa, eu comecei a olhar para o meu futuro como sempre uma promessa. Então, olhar para o seu futuro de forma extremamente positiva, olha para o seu futuro. Esse foi o terceiro passo. E tudo isso foi me potencializando ao quê? A exercer a minha fé. Tá, mas eu ainda não cheguei na fé. Como não? Claro que eu cheguei na fé, porque a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, eu comecei a acreditar que aquilo que era bom na Diana ia se manter e melhorar, e aquilo que não era bom, a Diana ia simplesmente vencer aquilo lá, certo? Depois, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar para o meu futuro de forma positiva. E isso não é fé? Isso é fé. Mas agora o quarto passo. O quarto passo, eu comecei a decidir o que eu viveria no meu futuro. Comecei realmente a decidir o que eu vou viver no meu futuro. O que eu quero viver. Não é a surpresa que a vida me revela. Não é o que Deus tem para mim, eu acredito. E você não precisa acreditar da forma com que eu acredito, tá? Mas eu acredito e isso tem me ajudado muito. E Deus sempre quer o melhor. Ele sempre vai querer o melhor, ele sempre vai nos direcionar para o melhor, ele tem um propósito sobre a vida de todos nós. Mas se eu não me movimentar, mas se eu não agir, mas se eu não buscar solução, mas se eu não levantar todos os dias da cama, se eu não me posicionar na vida que ele mesmo já me deu, nada disso vai acontecer. Então, esse passo foi o passo mais importante. Eu comecei a criar metas para o meu futuro. Eu comecei a direcionar a minha história de vida
para a estrada que eu estava escolhendo, não mais a estrada me escolhia, eu escolhia a estrada. Eu decidi. Decidir o que eu queria viver no meu futuro. O que, que eu queria viver? Qual era a casa que eu queria morar? Quais eram as pessoas que eu queria me relacionar? Como que eu queria ter a minha saúde? Como que eu queria que fosse meu casamento? Como que eu queria que fosse minha conta bancária? Como que eu queria que fosse meus dias profissionais? Qual a mãe que eu queria ser? Qual a esposa que eu queria ser? O que, que eu queria? Quais os lugares que eu queria conhecer? Tudo. E daí para frente muitas coisas mudaram. De uma pessoa que tinha uma vida extremamente negativa em, sei lá, umas 10 áreas da vida, as coisas começaram a mudar. Então, esses 4 passos me aproximaram demais de uma vida de muita fé. Por exemplo, eu escuto muito dos meus alunos meus que fazem meus treinamentos ao vivo, que fazem ele online ao vivo, que fazem ele presencial ao vivo, eles sempre dizem, como que pode ter tanto conhecimento, parece que não se esgota. Você sabe que eu até já me fiz essa pergunta, como é que pode? Mas quando eu subo no palco e quando eu vou entregar o meu conteúdo, e às vezes nem preciso necessariamente subir no palco, por exemplo, eu não estou no palco aqui agora, eu estou entregando para vocês conteúdo, estou entregando meu conhecimento para vocês, é uma confiança que eu tenho dentro de mim que aqui é um rio e essa água vai fluir. Eu não estou presa. Eu não sou uma represa, não sou uma lagoa que tem limitação. Eu vou sempre, sempre, sempre ter renovo. Sempre vai ter algo novo. Então eu posso subir onde for, eu posso ir onde for. Eu sempre vou conseguir desabrochar de uma forma muito melhor do que ontem. A minha entrega hoje vai ser melhor do que ontem, a minha entrega amanhã vai ser melhor do que hoje, porque a confiança que eu fui adquirindo em mim. E como que eu adquiri essa confiança? Isso vamos para o quinto passo. O quinto passo é confiar em si mesma. A partir do momento que eu fui, olha só os passos. Primeiro passo, eu soube quem eu era. Segundo passo, comecei a acreditar na minha mudança. Terceiro passo, comecei a olhar para o meu futuro de forma positiva, tá? Então eu comecei primeiro a acreditar que minha vida poderia ser diferente. Depois comecei a olhar para o meu futuro de forma positiva. Depois eu decidi o que eu queria viver para o meu futuro, que foi o quê? Traçar metas e objetivos. Quando eu decidi o que eu queria viver para o meu futuro, eu tracei metas e objetivos. E agora esse passo extremamente importante, que é o quinto passo, confiar em mim. Eu entendi que não bastava para mim a confiança que as pessoas tinham em mim. O que me bastaria era a confiança que eu tinha na Diana. Quanto eu confiava em mim, quanto eu confiava na minha capacidade, quanto eu confiava que eu seria capaz de pedir ajuda quando eu não soubesse. Quanto eu confiava que eu seria capaz de ser humilde quando não me coubesse algum comportamento, alguma situação. Quanto eu confiava que eu saberia recuar quando aquilo não era para mim. O quanto eu confiava que eu saberia agir, que eu saberia ir para cima quando a oportunidade estava ali. O quanto eu confiava que eu poderia fazer algo completamente diferente do que lá atrás pessoas me disseram. O quanto eu confiava que eu seria totalmente diferente da minha geração e que eu deixaria um legado. O quanto eu confiava que Deus realmente me amava e me direcionava para um propósito gigante. E isso tudo me levou para o sexto passo. Opa, sexto passo. Olha eu errando as mãos aqui. Me levou para o sexto passo. E qual é o sexto passo? Fé em Deus. Sim. E eu jamais vou deixar de falar isso aqui, porque é Ele que me trouxe, é Ele que cuida de mim, Ele que me leva, Ele que me direciona, Ele que está fazendo você estar aqui agora. E tem algum motivo, tem algum propósito, que eu acredito em propósito, né? O quanto nós nos conectamos com esse propósito que está na Terra, e esse propósito nos conecta a tudo aquilo que está por vir. Fé no Criador. Se eu agora acredito na criação, se eu acredito na Diana, eu acredito no Criador. E se eu acredito no Criador, eu acredito que eu coloco os meus pés todos os dias numa terra abundante. E o que é fé? Né? Falamos tanto de fé, uma palavra tão pequenininha, mas uma palavra que mexe com o emocional de todos nós. Fé é você se determinar. É doer. Fé é chegar a doer aqui dentro, porque você não está conseguindo ver. Você está numa escuridão e você
Tá cansada de esperar, você acha que você já está esperando faz muito tempo, você está pagando um preço muito alto, você se vê numa situação onde você não queria se ver, mas é você continuar. Isso é fé. É você continuar não pelo que você vê, não pelo que você sente, mas é continuar pelo que você acredita. É diferente. O que os meus olhos veem, o que meu coração sente é diferente do que eu acredito. Porque tudo que eu acredito é um impulsionador, me impulsiona para frente. Tudo que eu acredito me leva para frente. Tudo que eu realmente acredito é o que me direciona para frente. Agora, se a minha fé é menor do que um grão de mostarda, como diz a própria palavra, ou se eu nem tenho, o meu acreditar me puxa para trás. Ele me puxa para trás, porque tudo que eu acredito me acompanha. Se o que está me acompanhando é peso, eu não consigo acelerar. Agora, se o que está me acompanhando é estratégia, se o que está me acompanhando é combustível, me impulsiona para frente. Eu não sei que momento você está vivendo da sua vida hoje, mas eu sei que fé não é por vista, nem por emoção, nem por sentimento. Fé pelo que você acredita. E eu decidi acreditar no que estava por vir. Eu decidi desenhar na minha mente o que eu queria que viesse. Eu decidi desenhar na minha mente o que eu queria viver. Eu decidi. Eu parei de contar os dias, eu parei de contar os meses, eu parei de contar os anos. Eu passei a vivê-los. Isso é fé. Vivê-los. Eu acredito que os grandes heróis da fé, nós temos muitos heróis da fé na palavra, nós temos Davi, temos a história do grande sábio que acreditou, que confiou nesse grande propósito, teve a oportunidade de pedir o que quisesse, que foi Salomão. Tivemos Moisés, temos tantos grandes homens, grandes heróis. Moisés, por exemplo, eu imagino que quando foi dado para ela aquela missão gigante, ele ter que voltar para trás para libertar o povo, para uma terra prometida, uma terra que ele não via, uma terra que ele não sentia, uma terra que ele nem acreditava, ele acreditava naquele que falava. Mas ele não acreditava, ele não conseguia ver a possibilidade, porque ele viu tanta dor, ele viu tanta escravidão, ele viu tanta angústia, mas ele teve que crer. E quando ele acreditou naquilo que aquele Criador, por ordem, deu e ele foi obediente, esse é o mal do ser humano, pega a visão. Você até quer ter sucesso, mas você não é obediente aos passos da construção de sucesso. Anota essa frase. Você até quer ter sucesso, mas você não é obediente aos passos da construção de sucesso. E é por isso que você cai. É por isso que você cai, porque a construção é a fé. Não é o resultado. A conquista, chegar e ter o que você deseja, não é um resultado. Isso não é a prova da sua fé. Chegar e receber o seu troféu não é a prova da sua fé. A prova da sua fé é o quanto você se mantém nessa estrada. E ele se manteve. Ele não queria. Ele ficou até que muito indignado. Mas ele se manteve. E sabe por que ele se manteve? Porque ele acreditava de onde vinha a visão. Às vezes o que te falta é você acreditar nessa visão. Às vezes o que te falta é você se posicionar nessa visão. E foi o que eu fiz. Quando no terceiro passo, que eu comecei a olhar para o meu futuro de forma completamente positiva, quando eu comecei a olhar para o meu futuro e falar assim, nossa, mas eu vou viver tudo isso. E olha, não era fácil pensar isso não, porque eu estava na fase do tudo me faltava. Como é que eu podia pensar no tudo me sobrava, no tudo transbordava na minha vida? Mas eu tinha que acreditar. Até porque, se eu não acreditasse, hoje eu não estaria aqui. Será que você é a pessoa que realmente se coloca à disposição de sucesso? Ou você está contando os dias? Ai, mais um dia não deu. Mais outro dia não deu. Aí outro dia também não deu. Fé não é sobre tempo ou dias. Fé é sobre posicionamento. Fé é sobre a pessoa que se levanta pela manhã para viver o melhor dia da vida dela todos os dias. De fazer de um dia simples um dia incrível. Isso é fé. Fé é você realmente fazer de um dia simples um dia incrível. Isso é fé. Isso é determinar essa fé. Então, sinceramente,
Isso é fé. Então, sinceramente, você vai continuar agindo dessa forma com você mesmo? Continuar se sabotando porque, poxa, mas eu tô esperando faz tanto tempo, mas eu não sei o quê. As pessoas não sabem o que significa esperar. Esperar não significa que você vai ter uma recompensa no final do arco-íris. Que na hora que você chegar no final do arco-íris tem um pote de ouro. Não, 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 não. Não significa isso. A espera significa um treino. A espera significa estou me tornando melhor. Estou treinando, estou aprendendo, estou crescendo, estou evoluindo. Estou tendo agora o que se eu não tivesse no processo da espera, eu não teria crescido, evoluído. O quanto nós evoluímos quando nós queremos algo e a coisa não acontece, o quanto a gente faz um negócio diferente, muda e vai e volta e pede ajuda e muda o plano e vai. Nessa jornada, o quanto você aprendeu? E conhecimento ninguém tira de ninguém. Então eu quero dizer hoje para você, nessa segunda-feira incrível, no início do mês de agosto, acredite. Acredite. Porque sucesso é uma construção de fé diária. Sucesso é uma construção de evolução. E é uma evolução da mente. E não disso aqui. É da mente. Porque isso aqui é só recompensa. É só colheita. Yes or yes? Yes! Exatamente, Rodolfo. Fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos. Mas na prática, a maior dor do ser humano é ele lidar com o que ele não vê. A maior dor do ser humano, olha que frase, anota isso aí. A maior dor do ser humano é lidar com o que ele não vê. Ele não vê. Uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, ela sabe que ela tem um mal, mas ela ainda não está sentindo as sequelas gigantes da doença. E ela luta com aquilo ali porque ela não está vendo aquilo ali, então ela sofre. Ela sofre porque não é claro, não está claro. O ser humano é meio Tomé, gente. A gente é meio Tomé, sabe? Parece que precisa ver para crer. Eu tive um momento que eu estava vivendo aí da minha saúde, que meu médico falou assim para mim e para o meu marido: ó, vamos fazer o seguinte, faz os exames, e aí quando sair as imagens dos exames, eu vou mostrar para vocês na tela, para vocês, tipo, para vocês sacarem o que está acontecendo, porque parecia tudo tão simples, ele estava falando que não era, que tinha que tomar um cuidado e tal, enfim, papo resolvido. Mas quando ele falou assim, eu vou mostrar para vocês na tela, a ficha que caiu ele está tentando falar, e eu não estou ouvindo. Ele está mostrando, e eu não estou ouvindo, porque eu não estou vendo. E quando eu não vejo, sai do meu controle. Sucesso é uma construção de fé diária. Quer ter sucesso? Seja aquele que acredita em você. Quer realmente crescer na vida? Seja aquele que confia em você. Yes, yes. E é exatamente por isso que eu ajudo as pessoas a se conhecerem, através de se conhecer, se sentir muito mais confiantes. Porque eu acredito que quando eu sei quem eu sou, e quando eu confio em quem eu sou, nada pode me impedir. Porque Deus está sempre conosco. Yes or yes?